Olá, vamos para mais uma gravação do podcast Imagem Foco. Hoje eu estou aqui com a Daniela Clementino. A Daniela é uma conhecida já há muito tempo e eu assistindo um podcast dela, um corte que eu assisti no Instagram, eu fiquei encantado quando a Daniela falou sobre liderança, falou sobre inteligência emocional, sobre relacionamento, falou como que uma liderança pode impactar a vida dos seus liderados. E aí eu fui atrás, fui procurar a Daniela, claro que a gente tem conhecidos em comum, né? A Dani é casada com o primo da minha esposa, e eu fiquei pensando nessa possibilidade de gravar com a Dani e fiquei muito feliz porque prontamente ela aceitou. Então nós estamos aqui hoje para a gente conversar sobre inteligência emocional, sobre liderança, e eu quero passar agora a palavra para a Dani, eu quero que ela se apresente e fale as suas redes sociais também, Daniela. Bom dia. Bom, eu queria agradecer primeiro ao Davi pelo convite, fiquei muito feliz e vou falar um pouquinho, vou me apresentar. Eu sou a Daniela Clementino, eu trabalho há quase 30 anos no mundo corporativo, atuo na parte de liderança de pessoas há quase 20 anos e, enfim, com a evolução do meu trabalho, eu fui me especializando muito na parte emocional. E isso foi trazendo impactos muito relevantes nos resultados que eu tive com as equipes que passaram por mim, no desenvolvimento das pessoas. E quando o Davi me chamou para a gente poder conversar sobre isso, eu achei um tema extremamente interessante porque está totalmente ligado à nossa visão de nós mesmos. E aí isso mexeu muito, por isso que na hora eu falei, eu quero conversar com ele sobre isso, porque tem resultados impactantes na vida das pessoas quando as pessoas resolvem olhar para isso. Ô Dani, é interessante que eu lembro quando eu comecei a ler sobre liderança e a gente sempre teve o pensamento de líder ser aquele que manda, né? Ser o chefe, ser aquele que ditam as regras. E no decorrer da história a gente tem exemplos de vários tipos de liderança que não é assim. Até a nossa própria, vamos pensar assim, a nossa mãe, o nosso pai, eles exercem uma liderança sobre a vida da gente. E como que impacta? Às vezes não é impondo, mas é sendo exemplo, não é isso? Embora não esteja muito na nossa pauta, mas vamos falar um pouco sobre essa questão de liderança, liderar com exemplo, vamos dissertar um pouquinho sobre esse assunto? Você está trazendo um pouco sobre essa questão dos nossos primeiros líderes, que são os nossos pais, e isso é incrível, porque você nasce, né, e você pensa assim, você, depois tem a família e depois tem a sociedade. A forma como você vai para a sociedade é passando pela família. Então, realmente são as primeiras paixões da infância, pai e mãe, né, seu primeiro amor ali é o amor materno, paterno, e depois você também vai aprendendo a se comportar através de toda a sua história de vida. Então, realmente, e eu falo muito isso, e as pessoas às vezes no mundo corporativo, é muito disruptivo você falar sobre isso, né? Porque a forma como você se posiciona no mundo profissional está totalmente ligada com a sua história de vida familiar. E as pessoas precisam começar a entender isso, porque faz toda a diferença. Líderes que não se posicionam, líderes que não conseguem se comunicar, tudo isso tem relação. Dani, o que faz um líder ser lembrado? Porque existem... Eu venho do mundo corporativo também, já fui líder, já fui gerente de empresas, e eu fico muito feliz que eu consegui manter muitas amizades. Quando eu montei a minha empresa de representação, porque na verdade eu trabalho com consultoria de imagem, mas tenho uma empresa de representação comercial também. Quando eu montei a minha empresa, esses meus ex-liderados, eles me apoiaram muito, eles me ajudaram muito para montar essa empresa. Por quê? Porque eu consegui desenvolver uma amizade com eles. Então, você acha que é possível o líder exercer o papel dele de comando? Porque quando você está na liderança, você precisa de trazer resultados, você tem que, você vai ter uma cobrança acima de você. Mas é possível você ser enérgico quando precisar de ser doce quando precisar de ser, trazer o resultado e mesmo assim manter uma relação com os liderados? Com certeza, porque liderança é inspiração. É você inspirar pessoas a fazer o melhor, a se tornar pessoas melhores.
E acaba que você não influencia só aquele profissional na vida pessoal dele. Da profissional, você influencia também na vida pessoal. Porque é tão incrível e essa relação de confiança, ela precisa existir. Porque cada um de nós, a gente não tem separação. Você tem vida pessoal e profissional juntas. Então, essas relações, elas existem. E quando você olha para o profissional só no âmbito, né, só na questão dele dentro do corporativo, você não está olhando para ele genuinamente. Então, o meu papel de liderar, a minha forma de liderança hoje é olhar muito para tudo que está inserido no contexto da vida dessa pessoa e como eu posso ajudá-la a trabalhar esses contextos e prosperar ainda mais dentro do que ela possa vir a dar o melhor dela, a se sentir melhor, a se comportar de outra forma e que ela realize os sonhos dela, porque a gente está ali para isso. Dani, quando a gente fala de liderança de impacto, ainda mais a área que você mais tem estudado, essa questão de inteligência emocional, você acredita que as empresas hoje em dia elas estão abertas, elas enxergam essa questão da importância da inteligência emocional ligada à liderança, não em detrimento da parte técnica, porque é importante, você tem que ter conhecimento sobre a empresa que você trabalha, sobre o produto que você vende, isso aí tudo é muito importante. Mas as empresas hoje em dia, elas entendem que é importante também a inteligência emocional? Sim, eu acredito que hoje está sendo cada vez mais, ainda mais agora com essa questão da saúde mental, que está sendo muito falado, e as pessoas, desde a pandemia, a gente já vem vivendo situações muito sérias em relação a transtorno de ansiedade, burnout, e isso veio porque você já está trazendo todo aquele histórico e ele está aflorando agora, de uma forma muito intensa, né? Então as empresas estão tendo que olhar para isso. E o profissional em si também, ele sempre quer colocar a culpa na empresa. Porque ele fala assim, a empresa me adoeceu, a empresa me pressiona, a empresa faz isso. E não é sobre a empresa, é sobre nós mesmos. Eu permiti, eu deixei que isso chegasse nesse ponto. Eu não olhei para mim, eu não me cuidei. Eu não cuidei da minha saúde mental, eu não cuidei da minha saúde física, emocional. Então, quando as empresas começam a entender isso e começam a aumentar o nível de consciência desses profissionais nesse sentido emocional, falando dessa parte, elas começam a elevar muito os próprios resultados também. Porque o resultado é soberano. A empresa, ela olha para o emocional, mas primeiro ela vai olhar para o resultado. Ela tem que pagar toda a folha de pagamento dela, dar lucro para os acionistas. Então, você tem que olhar para a parte emocional, mas o resultado tem que vir primeiro. É uma coisa de cada vez, né? Então, eu acho que é um movimento que está acontecendo e que ele vai se intensificar muito nos próximos anos. Dani, interessante, você falou algumas coisas interessantes aí, e aí não tem como não pensar um pouquinho no meu trabalho como consultor de imagem, né? A gente sabe o seguinte, que é fato que a maneira que eu me vejo, ela pode ser interpretada por você, pode ter congruência, né? Eu me vejo de uma forma e você me enxerga daquela mesma forma, mas às vezes tem vamos dizer assim, uma discrepância que às vezes eu tenho algumas atitudes que não são condizentes com aquilo que eu penso de mim mesmo, ou seja, eu tenho reações às vezes que eu não percebo. O que é o ideal? Eu falando sobre isso, eu estou falando sobre imagem e sobre autoimagem, que é diferente. Então existe uma imagem que você percebe de mim, existe a autoimagem, que é aquilo que eu percebo de mim mesmo. O importante é que esteja congruente, a minha autoimagem com a minha imagem, e a gente trabalha por isso. Então, a maneira que eu me enxergo é a maneira que eu vou me entregar para o mundo. E como é que a gente consegue colocar isso na liderança? Porque às vezes pode ter um líder que ele é extremamente enérgico, ele não perceba que ele age dessa forma. Existe isso hoje em dia? A empresa tem preocupação sobre isso? Lógico que isso acontece, né? E isso vai de níveis de consciência da liderança mesmo, porque você tem um processo. Você começa o líder de processos, entendendo as partes burocráticas, como que funciona. Depois você começa a liderar e começa a inspirar pessoas. E aí você vai evoluindo nessa cadeia, até você começar a ter um senso mais apurado mesmo, para que você perceba
como é cada um, como como motiva-se cada pessoa, cada profissional. E o líder, ele só consegue fazer isso quando ele se conhece. Então, se ele não se conhece, ele não sabe quem ele é de verdade, ele não consegue ter empatia e se conectar com o outro. Olha que legal. Isso é muito interessante, né? Ô Dani, e como eu falei agora há pouco, né, a autoimagem é a maneira que você se vê. Sim. Ou seja, é muito importante que, até na questão de aparência, porque o dress code para a empresa é importante ou não é importante? A maneira que a pessoa se veste. Sempre é, com certeza. Porque é aquela questão, você está no mundo corporativo, existe uma questão de pertencimento ali, né? E você também tem que seguir aquelas regras, né, dentro daquele mundo. Mas eu vejo hoje uma coisa muito interessante. Eu trabalhei em diversos perfis de empresas, né? E eu já vi também modelos de empresas que é uma coisa que as regras eram tão restritas que as pessoas tinham que usar sapato com o bico de 2 centímetros no máximo, bico fino para as meninas, os cabelos sempre presos. Olha. As blusas todas, elas tinham exatamente o mesmo formato. Tinha que ser assim. Tinha que ser assim. E aquilo mexia muito comigo, porque você não é uma empresa que quer te moldar tanto que você não pode ser quem você é, de verdade, né? Então ela não valoriza a sua autenticidade. E aí, quando eu fui passando por outras empresas, que aí isso já era um pouco mais tranquilo, mas também empresas que já tinham viés, que demorou-se a aceitar mulheres nesse mercado de trabalho. Então as mulheres, para elas se provarem, elas precisavam usar a roupa como se ela fosse muito masculina mesmo. Tá? Eu cheguei a ter isso. Eu lembro que eu usava só calça-camisa, quase não usava saia dentro do ambiente de trabalho. Olha. Porque você precisava estar pertencente, você precisava provar o seu valor. Então isso foi uma evolução, gente, ao longo dos anos. Eu vou fazer 30 anos de carreira. E eu passei por várias coisas. E hoje eu trabalho de uma forma tão maravilhosa porque eu posso ser realmente quem eu sou. Hoje eu tenho liberdade para isso. Então, eu sou valorizada pela minha autenticidade. E quanto mais na autenticidade eu estou, mais eu posso criar, eu posso trazer inovação, eu posso realizar novas coisas, eu posso trazer coisas interessantes para dentro da empresa, porque isso é valorizado. Empresas que valorizam isso, né? Isso é muito importante para que você continue em evolução constante. A gente está sempre em evolução. Dani, vamos falar um pouco, queria te fazer uma pergunta. A gente, antes de começar a gravar, nós tivemos um aquecimento aqui, foi muito legal, a gente conversou muitas coisas interessantes, e você comentou comigo que teve um momento que teve uma mudança, teve uma ruptura e você começou a se enxergar de forma diferente. Você me falou que começou a se vestir de forma diferente, você mudou. Como que isso impactou na sua autoestima? Nossa, Davi, eu comecei a te contar isso porque eu mesma não me lembrava disso, mas Olha. Você começou a trazer isso para mim. Então, na pandemia, eu tive um processo de se reconectar comigo mesma, porque trabalhando aquela rotina louca, com filho pequeno. E aí, o que aconteceu? Na pandemia, eu vim com essa questão de olhar para mim, de olhar para minha família. E a partir disso, eu perdi muito peso na pandemia. Era como se fosse assim, eu tinha um cortisol mais alto, muito estresse. Então aquilo, a partir do momento que eu comecei a perder peso, me deu uma coisa que eu falei assim, eu não sou mais aquela Daniela. Eu preciso agora trocar todo o meu guarda-roupa. Eu quero trocar, eu quero mudar, eu não quero mais isso. E eu preciso que a minha imagem agora, ela realmente faça sentido para realmente quem eu estou me tornando, como eu sou agora. E aí eu fui mudando. E isso mudou tanto como eu me via, como eu comecei a me perceber, a minha visão sobre mim mesma, que isso foi abrindo portas para outras questões profissionais, para novas amizades, novos comportamentos. Então, assim, tudo foi mudando a partir do momento que eu mudei a minha imagem sobre mim mesma. Isso é muito poderoso. Porque o pilar você tem um pilar ali que a base da pirâmide é a autoimagem, né? Que é como eu me vejo. Aí depois você vem com a autoestima, porque a autoestima ela cresce à medida que você
se enxerga, como à medida que você está com a solidez da pirâmide ali, que é a autoimagem bem solidificada, a sua autoestima vai crescendo. Que legal. E no topo da pirâmide você tem a autoconfiança, que é como você vai ser visto pelas pessoas. Então, como você se posiciona. Então, se você se posiciona de uma forma que é mais autêntica, segura de você mesmo, autoconfiante, está totalmente ligado com as outras duas bases que estão embaixo. E a autoimagem, ela é o principal pilar ali. Então, pessoas que estão muito inseguras, elas não se veem de uma forma segura, elas não se sentem assim. A autoestima dela é comprometida e automaticamente ela não consegue se posicionar. Dani, o meu trabalho como consultoria de imagem, e eu tenho amigas, né? Estou lembrando aqui de uma amiga aqui de Belo Horizonte, ela se chama Ingrid e ela trabalha com homem. E de vez em quando a gente conversa, às vezes a gente sai para tomar um café, conversar sobre a consultoria de imagem, e eu vejo que a preocupação dela não é tanto com a roupa, mas é justamente trabalhar para construir ali um homem mais seguro, um homem que tem uma autoestima saudável. Não é pensar além daquilo que é, porque é ruim, nem abaixo daquilo que é, mas é ter uma medida certa em relação à autoestima. E eu vejo que nessa sua caminhada você chegou nesse ponto, né, de ter, não que você se sentisse mal, mas chega um ponto que você passa a se conhecer mais, não é verdade? E a roupa faz parte, mas a mudança principal, né, tem que acontecer aqui dentro. Dani, você acredita que a imagem pessoal, a sua liderança, a sua imagem pessoal, ela trabalha com a confiança de um líder que tem uma boa autoestima, que tem uma boa imagem, ele reflete aí a ligação que ele tem com seus liderados? Sim, porque como é que ele vai liderar pessoas e trazer essas pessoas com ele, fazer essas pessoas se sentirem mais seguras, mais autoconfiantes, para que ela possa trazer os resultados que ela traz, se ele não se conhece, se ele não se valoriza, se ele não se posiciona, se ele não é seguro? Porque o que acontece? A gente está falando de imagem pessoal, de roupas, e não é só sobre isso, né? Sim. Pode ser qualquer coisa, pode ser um corte de cabelo, pode ser a forma de você se cuidar, a forma de você se comportar. Então, que você tenha análise crítica, que você comece a olhar para isso. E as pessoas têm uma tendência a deixar a vida me levar, deixa eu ser do jeito que eu sou. E eu não quero mudar, e tá tudo bem. Tá cada um no seu momento. Mas sabe-se que existe vida pós esse modelo mental que você tá naquele momento ali. Você pode ir mais longe. E a imagem está totalmente ligada. E a gente não está falando aqui de eu preciso gastar com roupas caras, eu não preciso. Isso porque as pessoas às vezes têm uma ligação de que isso é superficial, isso é estético. E não é. Perfeito. Então, o que acontece quando você... O Tony Robbins fala muito sobre isso, tá? Isso é muito legal. Ele fala sobre fisiologia. Fisiologia é que a forma como você respira, anda, postura, isso traz, você consegue mudar seu estado mental ali. Que interessante. Isso é muito poderoso, muito mesmo. Então, a partir do momento que você olha para a imagem sobre você, o que você está vendo ali? Que o seu cérebro, ele gera internamente um novo espelho mental, um novo espelho interno sobre você mesmo, a partir do momento, porque isso é uma fisiologia visível, né? Então, você está se vendo de uma outra forma, você mudou sua imagem, você fez uma mudança ali, e o seu cérebro está tendo que reprogramar isso internamente, porque aquela imagem que ele tinha de você não é aquela mais. Então, ele faz com que e isso vai trazendo novas crenças sobre você mesmo, novos hábitos, e aí você precisa ter novas conexões neurais, que aí é a neuroplasticidade, porque ele precisa sustentar essa nova versão sobre você. Isso te traz mais autoconfiança, porque isso vai fazer você liberar dopamina, serotonina. Então, vai muito além, né, desse reforço de identidade, do quão importante é você olhar para sua imagem. Isso é bem poderoso, só que as pessoas acham que isso é uma questão estética, e não é. Tem um verso na Bíblia que fala o seguinte, que um coração alegre aformoseia o rosto. Se você está bem, vai refletir o exterior, né, Dani? Sempre. Dani, eu posso falar muito a respeito dessa questão de mudança, porque o que aconteceu comigo?
Eu comecei a estudar sobre consultoria de imagem, fui aprendendo sobre roupa, descobri que não é somente roupa, como você acabou de falar aqui, com muita propriedade. E naquele momento, eu falei, vou fazer um implante capilar. Eu brinco com o Ju o seguinte, que eu sou outro homem, que imagina o Davi sem o implante capilar, sem a operação na pálpebra, e o Davi, que eu treino há muitos anos, que não treinasse, que se eu fosse um cara muito barrigudo, o outro seria outro homem, na verdade, né? Então, esteticamente, eu consegui, vamos dizer assim, ir envelhecendo bem. E eu gosto do que eu vejo. E isso afeta a minha autoestima. Ao ponto de que o padrão de beleza masculino, ele não é importante para mim, mas é importante aquilo que eu posso cuidar de mim, né? Que é treinar para ter um corpo melhor, tirar a pálpebra caída, colocar um pouco mais de cabelo. Tudo bem se o homem se sente bem, se o homem não se preocupa com isso, legal, não precisa. Inclusive, quando eu fiz o implante, eu fiquei careca, porque tem que rapar a cabeça, e eu gostei muito daquilo que eu vi. E o professor Eduardo, que é aquele professor de consultoria que eu te falei, que é um senhor aqui de Belo Horizonte, ele me viu careca e ele gostou muito, falou, Davi, você fica bem assim. É claro que vai te rejuvenescer o cabelo quando crescer e tal, mas você fica bem careca. Olha que coisa interessante. Talvez se eu tivesse experimentado antes, eu poderia não ter feito, né? Se bem que eu gosto do que eu vejo hoje. Bom, falei um pouquinho sobre mim, mas Dani, eu me lembrei aqui durante essa nossa conversa tão interessante sobre uma história que é verdadeira, que aconteceu dentro da minha casa. Eu recebi um casal, um rapaz, ele se chama Leandro, há muitos anos que eu não o vejo. Mestrado na Alemanha, fluente em alemão, fluente em inglês. Tinha um emprego, não me lembro qual empresa, e ele conversando comigo e com a Ju, e falando para eu poder orar por ele, porque ele não entendia o porquê dele não conseguir uma promoção no trabalho dele. E ele falou dessas qualificações dele, ele tinha mestrado na Alemanha, era fluente em alemão, e eu ficava observando, falei, gente, o que está acontecendo? Davi, ore por mim. Claro que eu acredito em Deus, acredito no poder da oração, mas, Dani, o tempo passou, estava ali na minha frente um rapaz que não fazia barba sempre por fazer, um corte de cabelo que não era adequado para ele, e aliás, nem corte de cabelo existia, uma bermuda, dessas bermuda cargo, abaixo do joelho, um tênis de treino que ele usava todo instante, uma meia que não tinha combinação com nada. Ou seja, ele não tinha uma imagem adequada para aquilo que ele era, para a essência dele, para a competência profissional, para a competência intelectual dele. Dani, vamos falar um pouco a respeito desse caso? Como é que você vê? A oração é muito boa, mas hoje em dia eu vejo que a oração ali não iria adiantar muito. É incrível isso. Uhum. O que eu vejo, e eu estou fazendo uma formação agora em outubro sobre liderança integrativa sistêmica, né? Que é cada vez você olhar o indivíduo de uma forma ainda mais intensa para que você gere mudanças profundas ali. Uhum. E esse é o modelo, para mim, na minha concepção, é o modelo dos novos líderes que vão vir aí ao longo dos próximos anos. E quando você enxerga isso, ele pode ser um profissional com um currículo incrível, uhum, mas a imagem dele não está alinhada com isso, né? Então, ele tem uma autoimagem de menino, pelo que você está me dizendo. Sim, exatamente. Infantil. Exatamente. Né? Então, não conversa as duas coisas. Como é que ele vai abrir oportunidades para a vida dele se ele não se enxerga capaz e não mostra isso para o mundo, que ele é capaz de assumir mais responsabilidades? Porque a roupa, não é só a roupa, é o comportamento, é como você se cuida, é como você se ama, é como você valoriza. Perfeito. Você mesmo, não tá. Gente, as pessoas acham que só roupa não tem nada a ver. É você se amar, é você se cuidar, é você olhar da forma como você se alimenta, como você cuida da sua saúde mental, espiritual, emocional, é tudo isso junto. Mais uma vez, as pessoas estão deixando a vida levá-las do jeito que tiver que ser.
E não é assim. Assuma o controle sobre a sua própria vida e faça os ajustes que você precisa fazer. E que seja visual, mas quando você faz o ajuste visual, isso automaticamente vai conversar com o seu espelho interno. E aí o seu cérebro vai ter que alinhar isso. Então, apoiá-lo nisso já vai gerar uma mudança muito grande. Mas é aquilo, né? Visão sistêmica. Criança não faz dinheiro. Então, se ele se vê dessa forma, ele vai continuar sem ter esse alinhamento. Ele precisa ir para a individuação, virar um adulto, que aí realmente vai conversar com todo o potencial que ele tem, e aí ele vai prosperar para a vida e vai embora. Não sei se faz sentido. Sim. Dani, você falou aí no final que achei fantástico. Aí eu voltei nessa época, já tem alguns anos, né, que eu tinha contato com esse rapaz. Até o tom da voz dele, quando ele falava, ele estava mais chorando, reclamando, se queixando, às vezes até mesmo com Deus, do que com a realidade. Porque, na verdade, a vida, você tem que partir para cima, porque a vida não é fácil. Não, e você precisa assumir a responsabilidade sobre ela. Porque quando você assume a responsabilidade, você traz o poder pessoal, você traz o poder para você. Eu tenho o poder de mudar. Perfeito. Então, o que a imagem pessoal ela faz? Ela também te aumenta o seu poder pessoal. E quanto mais você está alicerçado no seu poder pessoal, mais autêntico, melhor seu posicionamento, você vai se comunicar melhor, você vai transmitir isso para o mundo e para as pessoas à sua volta. Porque a grande questão é que como você se sente é a forma como você é percebido pelos outros. Então, se você, no fundo, no seu íntimo, você se sente inseguro, você sente que você não é capaz, que você não é suficiente, tenha a clareza e a certeza que, se você não resolver isso, é exatamente isso que as outras pessoas vão sentir sobre você. Que legal, que legal. Ô Dani, é interessante, né, que na pauta que eu preparei para a gente conversar, tem um detalhe aqui que o cérebro busca confirmar a visão que temos de nós mesmos, que é o viés da confirmação. É exatamente o que você falou agora, né? O cérebro busca essa confirmação. Como a autoimagem influencia diretamente a carreira de liderança? Por exemplo, quando você recentemente foi para um outro desafio profissional. Você já chegou como líder. E as pessoas, quando você chegou ali, as pessoas que estão te esperando, quem é essa Dani Clementino? Como que ela é? Será como que ela vai fazer? Talvez algumas pessoas poderiam até te conhecer no mercado que você atua ou não. Você consegue falar um pouco como que foi essa mudança? O que as pessoas esperam? A minha última mudança foi há 4 anos atrás. 4 anos. Né? Foi exatamente na minha virada pós-pandemia. E assim, realmente isso faz muito sentido, porque na hora que você chega, as pessoas querem saber quem você é, se você é uma pessoa que ela pode confiar. Então você vai começar a construir essas relações, né? E você vai começar a gerar essa relação de confiança, ela precisa vir de uma forma muito empática, com muita humildade, com muita transparência, com muita verdade, porque eu acho que as relações profissionais, elas têm que ser verdadeiras, as pessoas ainda não conseguem, às vezes as pessoas ficam tanto na defesa, né, e isso trava toda a relação. Sistemicamente falando, quanto mais você tem facilidade de fazer vínculos, de manter vínculos, de se relacionar, mais prosperidade na sua vida você tem. E quanto mais você se fecha num casulo, quanto mais você se blinda dessas relações, que é uma forma de você se proteger, mais você trava sua prosperidade, suas outras relações, sua felicidade, sua alegria de viver. Então tá totalmente ligado tudo isso. E para você chegar num novo ambiente, você precisa realmente trazer, eu trago tudo junto. É os meus valores, é o meu propósito, é o que eu vim fazer. E eu venho para realmente, eu brinco muito com as pessoas que eu falo assim, eu tento sempre trazer mais do que me pedem, porque eu sei que a vida me retribui mais também. Então é uma relação de troca, porque você fazer a diferença na vida dos outros, você mostrar para a pessoa que ela é capaz, que ela pode mais, que ela pode ir além, isso não tem preço. Isso é maravilhoso, e você conseguir ampliar o olhar, porque às vezes a pessoa está tão imersa naquele mundo ali que ela não consegue ver. E aos pouquinhos você ir tirando essas cortinas e mostrando que ela pode, que ela merece, que ela é capaz, que ela dá conta.
e ela conseguir transcender isso é o papel do líder. Esse é o verdadeiro propósito. Dani, vamos pensar, você falou a respeito de treinamento, de curso, essa visão sistêmica que é muito interessante. As empresas, né, as corporações, elas estão interessadas nesse tipo de estudo? Às vezes sim, às vezes não. Porque às vezes você está numa posição de liderança, você quer isso, né? Mas existe alguém acima de você. Mas assim, a forma como eu trabalho, é o meu estilo de liderar, é como eu consigo trazer equipes para alta performance, eu consigo fazer essa diferenciação através do meu trabalho. Esse investimento é em mim. Eu não tenho que esperar a empresa investir em mim, Perfeito. Davi. Eu invisto em mim. E quanto mais eu invisto em mim, mais eu consigo gerar transformação. Então, as pessoas têm que parar de ficar esperando a empresa investir. A empresa não investe, a empresa não traz isso, não traz aquilo. Gente, vai buscar. Porque a única coisa que ninguém te tira é o seu conhecimento. E quanto mais você se conhece, quanto mais você estuda, quanto mais eu estudo, mais eu sei que eu não sei nada. É verdade. E é assim que funciona. E não tem que ser pelo outro, tem que ser por mim. É por mim que eu faço isso. Para você sentar e trazer inovação, trazer coisas novas para as pessoas, sentar numa mesa e bater papo sobre assuntos que vão realmente trazer grandeza. Porque senão é mais do mesmo. Ô Dani, a gente falou aqui já sobre autocuidado, falamos sobre autoconhecimento, são assim, questões extremamente importantes, né, são essenciais numa liderança. E quando você tem esse conhecimento, você sabe que isso é importante e você se depara com uma liderança sua que não concorda com isso, que não tem essa visão. É mais difícil trabalhar, mas tem o caminho, né? O que você aconselharia para uma pessoa que quer melhorar autoconhecimento? Por exemplo, você falou aí também sobre a autorresponsabilidade, que às vezes as pessoas transferem os seus fracassos para a empresa, porque não tem oportunidade, mas eu gosto muito daquela música, quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Ou seja, eu que tenho que procurar melhorar, né? Então, acabou que eu fiz duas perguntas ao mesmo tempo aí, mas essa questão de a liderança não tem a mesma visão e o colaborador que que acha que a empresa que tem responsabilidade sobre ele. Vamos falar um pouquinho mais sobre isso, que eu achei interessante. Aqui, eu penso o seguinte, o seu líder ele pode não conversar com a sua visão de mundo, mas independente de qualquer coisa, ele é seu líder. Você tem que honrá-lo. É assim como você honra em casa, pai e mãe, você vai honrar suas lideranças. Então, não interessa a liderança que vier. Porque quando você nega isso, você trava todo o seu processo embaixo. Você trava seus resultados, você trava a sua prosperidade na carreira. Muitas vezes acaba que você tem que sair da empresa e ir embora. Porque você não se adaptou ao modelo. E a empresa, ela é soberana. Você está ali naquele sistema. Então, você tem que seguir as regras daquilo ali. Agora, a única coisa que você tem responsabilidade é sobre você mesmo. Então, o que você pode fazer por você, que você vai melhorar os seus números, que você vai trazer mais conhecimento, que você vai desenvolver competências, que você vai ter autocuidado com você, porque quando você tem disciplina, a sua vida também melhora, porque você tem mais clareza das suas decisões, do que você precisa fazer. Então, cuidar do corpo é uma coisa que eu sempre falo. Eu comecei o meu movimento também na yoga, né, há uns anos atrás, e isso trouxe para mim muito mais equilíbrio, muito mais centramento dentro da área comercial, que é uma área que a gente tem muitos desafios. Então, eu priorizo muito isso dentro dos meus liderados, que eu falo, cuidem de vocês, cuidem do corpo, cuidem da mente, para que a gente tenha tranquilidade para produzir e gerar resultados diferenciados e a gente trazer esses destaques. O meu time é um time muito, muito incrível. Eu gosto demais de trabalhar com eles e eles entendem que eu estou sempre buscando que eles sejam a melhor versão deles mesmos. É interessante tudo que a gente está falando, né? Autoconhecimento é entender sua essência, seus valores, saber comunicar. A gente não está falando aqui de modismo, mas a gente está falando de questões que são reais, né, nessa relação aí, empresa, liderança, autoconhecimento, autoestima, a construir uma imagem autêntica, sabendo que imagem não é somente
a estética. Por exemplo, existe quando eu estou fazendo consultoria de imagem, a gente trabalha os estilos universais, né? A maneira que você está vestida hoje, você está de uma forma elegante. A sua vestimenta é elegante. Mas a Dani é uma mulher elegante? Aí já é outra questão. Eu sempre coloco... É elegante, viu, Dani? Você é. Eu sempre coloco os personagens lá, o James Bond. Não tem dúvida que todos os agentes eles são extremamente elegantes. Sim. Mas nós só vamos saber se ele realmente é uma pessoa elegante se a gente conversar com ele. Como que ele trata, como que a pessoa trata o cônjuge? Como que trata os filhos? Como que trata o porteiro do prédio? Se ele tiver oportunidade de estar próximo a alguma pessoa que a sociedade aí fala que são os invisíveis, né? Aquelas pessoas que servem à sociedade, às vezes de uma maneira com empregos que não são tão, que não precisa de uma qualificação muito grande, mas que são essenciais para a sociedade funcionar, a pessoa que faz uma faxina, uma pessoa que recolhe o lixo. Então, assim, se você tiver a oportunidade de conviver com essa pessoa, qual que vai ser a sua relação? Então, na relação interpessoal é que a gente entende se a pessoa é elegante ou não. Então, aí eu gostaria que você pensasse o seguinte, como que você vê um líder elegante, não na vestimenta, mas no tratamento com as pessoas? Como que seria essa característica? Eu acho que não adianta você ser aplaudido no trabalho se você é vaiado em casa. Muito bem. Então, acho que esse é um ponto que isso já me fez refletir muito, porque a gente se doa tanto, a gente está tão preocupado em trabalhar, em trazer as questões, mas a gente esquece que o nosso suporte emocional, ele está em casa. E é ali que a gente se abastece, é ali que se abastece a sua energia, o seu potinho de amor ali, né? É familiar. Então, são as pessoas que são realmente importantes para você. E como é que você... Tudo que você... É um reflexo, gente, não adianta. A forma como você está inserido dentro de casa é a forma como você vai ser inserido dentro do trabalho. Você não consegue esconder. Você não consegue esconder. Hoje eu enxergo isso claramente, porque eu estudo sobre isso, né? Então, eu vejo. Então, não adianta você falar assim, eu sou assim, eu sou assado, e querer ser uma pessoa que você não é. Porque a imagem, ela tem que estar alinhada com seus valores. Porque senão não existe autenticidade. E aí você está sendo uma pessoa no trabalho que você não é em casa, ou vice-versa, e você está colocando uma máscara que não te representa. E as pessoas sabem, gente, não adianta. Isso transparece, porque a forma como... Tudo que você tenta esconder, as pessoas veem. Não tem jeito. E aí, eu acredito muito nisso. Então, quanto mais você honrar a sua vida e trabalhar todas as suas questões familiares, mais prosperidade no trabalho você tem. Ô Dani, se a pessoa ela é mais coerente onde ela deseja chegar, né? Ela acaba sendo uma pessoa mais segura. Eu fico vendo assim, e a liderança... acima de tudo, ele tem que ser uma liderança segura, porque senão, se ele não tiver essa segurança, como que ele vai transmitir isso para os liderados? Até a sua liderança com seu filho em casa, porque você... É aquela história, né? Quem que manda em casa? Muitas coisas é a mulher, a decisão vem dela. A maneira de conduzir, a maneira de falar. Quantas vezes eu me dei mal por não ouvir a Ju? E... a gente estava conversando agora há pouco na situação da compra do carro para o Daniel, e ele sonhou muito alto, e o que a Ju falou comigo? Davi, deixa ele sonhar, é importante para ele sonhar. Ele conseguiu realizar o sonho dele através do pai. Eu fui tocado, eu como líder, a minha esposa também como uma liderança que ela exerce na casa dele, cada um tendo a liderança dela dentro da minha casa, cada um tendo a sua função. Ela conseguiu fazer com que eu me atentasse para um detalhe tão importante, que era deixar o meu filho sonhar com aquele objeto de desejo dele. E isso aí, a gente conversou um pouco antes, reflete muitas coisas na vida dele. É sabedoria, né? Porque a mulher está na Bíblia, a mulher virtuosa, a mulher que sabe conduzir, que dá a estrutura emocional para o lar, né? E às vezes eu vejo muito, e eu já vivi muito isso também, né? A gente querer competir dentro de casa, né? E isso, a gente tem que falar isso com muita clareza, porque eu já vivi isso. Então, hoje não. Mas já fui assim. E a gente, porque eu faço isso, porque eu faço aquilo, e não existe separação, gente. O casal é um só. É uma só carne, né? Então,
Ali você é um pelo outro e nós estamos fazendo pelos dois, pela família. Não é, o que a gente fazia antigamente? A mulher tem uma tendência, o meu é meu, o seu é seu, ou o seu é nosso. Não tem muito isso? Tem. E aí a gente fica duas crianças, né? Ele assumindo tudo, a mulher achando que o dela é só pra ela e que ele tem que fazer. E não é só sobre isso. Você vai fazer pra você sim, ele vai fazer pra ele sim, e tem o dinheiro da família. E a gente precisa colocar isso hoje de uma forma madura, porque senão a relação não cresce. O casal não cresce. E o que eu mais vejo hoje também é as pessoas pararam de sonhar. As pessoas estão tão atribuladas que elas não têm sonho. Se você pergunta para elas assim, como é que você quer estar daqui a 5 anos? Eles nunca pararam para pensar. Muito difícil. Porque a sua mente, ela processa imagens. Ela só vai trazer aquilo que ela consegue visualizar. Então, se você não tem clareza de onde você está indo, como é que você vai se movimentar em direção a isso? Como é que você vai trazer... e aí vem a questão da imagem, porque você quer daqui a 5 anos estar aqui, só que a sua imagem hoje, ela não conversa com quem você quer se tornar. Então você precisa trazer essa imagem para o hoje e começar a ir trazendo comportamentos, escolhendo novos caminhos, né? Porque é sempre assim, o seu pensamento ele vai gerar as suas escolhas vão direcionar os seus comportamentos, e aí isso vai viver as suas experiências, vão gerar seus resultados. E é um ciclo. Então, quando você entende isso, você sabe que se você estiver naquele mesmo modelo, você vai continuar no mesmo lugar que você está. Mas se você começa a pensar que aqui que eu quero chegar, você vai ter que começar a mudar quem você é, a sua visão interna de você mesmo, absorver novos comportamentos, para que você tenha novos resultados. Dani, se vestir da maneira de onde você quer chegar. Então já pensar nisso. E na verdade é se vestir, é se preparar, ter uma mentalidade já do futuro. Então todo esse planejamento é importante. Eu penso que você que lidera pessoas, você deve observar no seu dia a dia a mentalidade de um e a mentalidade de outro. O tempo passou e você viu onde um chegou e onde esse outro chegou. Você tem alguma coisa para falar a respeito disso? Isso está muito ligado à questão do histórico de vida de cada um, né? Então, eu tenho pessoas que chegaram para mim muito fechadas, muito mesmo, com merecimento muito baixo, com situações de vida que elas não conseguiam transcender aquilo ali, resolver aquelas questões, e que aos poucos a gente foi trabalhando isso juntos. Então o líder, gente, ele não é um líder só de resultado, ele é um líder de vida. Ele precisa ajudar essas pessoas a colocar cada coisa na sua caixinha, a ter mais clareza do que ele está vivendo ali, porque às vezes a pessoa não está trazendo um resultado específico, não é porque ela não quer, é porque internamente, na vida pessoal dela, está vivendo tanta coisa, que ela não está conseguindo botar energia naquilo ali. Então, quando o líder consegue ter essa relação verdadeira com seus liderados, não é você absorver problema que não é seu, não é nada disso, mas é você falar, olha, você tem 2 opções, você vai ver assim ou você vai ver assim. E aí você consegue fazer essa pessoa olhar de fora e começar a dar saltos. Então hoje eu vejo pessoas que eu peguei há 4 anos atrás e onde elas estão hoje é super bacana, é lindo de ver. Mas ao mesmo tempo tem pessoas que demoram mais o processo, demoram a se abrir, demoram a entender, demoram a ter esse despertar para essa nova fase, para ir para essa nova fase. Mas cada um tem o seu momento. A gente, como líder, também a gente tem que respeitar isso. Claro que, né, se isso está impactando muito o profissional, a gente tem que olhar para isso também. Mas, na maioria das vezes, a gente consegue ajustando junto e essas pessoas conseguem ir amadurecendo no processo de uma forma muito incrível. Que legal, que legal. Ou seja, esses erros, né, que as pessoas cometem, nem sempre, se ela estiver atenta para a mudança, se ela quiser mudar, né, tem uma palavra que eu gosto muito, que é a autorresponsabilidade, tem que ter, né, a autorresponsabilidade, de querer buscar cuidar da autoimagem, cuidar do conhecimento, porque o repertório ele é muito importante, não é, Dani? Às vezes a pessoa... quantas vezes a gente para conversar com alguém e essa pessoa, né, nos encanta pelo seu repertório, pelo conhecimento que tem. Então eu vejo que você sempre tem que ter uma moeda para você acessar um grupo de pessoas da onde você quer chegar.
E qual que é essa moeda? Por exemplo, eu pilotei avião durante muitos anos. Não sei se eu já comentei com você. O Cláudio sabe disso. E um sábado à tarde, o que eu fazia? Eu ia para o aeroporto, que eu tinha um amigo empresário, que nós tínhamos uma coisa em comum. Ele tinha um avião e eu tinha a licença para pilotar. E ele pilotava até bem, mas não tinha licença. Ele precisava de sempre alguém estar voando com ele. Era a moeda de troca que eu tinha. Fazia isso para explorar ele? Não é nada disso. Ele precisava de um piloto e eu estava ali à disposição dele. E foi no avião dele que eu completei as minhas horas de voo para poder tirar a carteira de piloto comercial. Então ele me ajudou muito. Nesse momento eu ficava envolvido com grandes empresários aqui de Belo Horizonte, porque ter avião é uma coisa muito cara, e eu convivia com essas pessoas de uma maneira normal. Por quê? Porque eu tinha algo que era comum a eles, que era o avião, gostar de avião. Então, às vezes, as pessoas precisam de aprender que é importante estudar, é importante ter um repertório, justamente porque às vezes você vai ser a moeda de troca ali, aquilo que você vai ter, aquilo que você vai usar para você ascender na sua carreira profissional. Você acha que hoje em dia os liderados, os profissionais, eles estão preocupados em estudar? Porque a internet entrega tudo com muita facilidade. Eu vejo em casa, meus filhos leem muito menos do que eu leio. É claro que eu sempre fui um leitor compulsivo, a maneira que a minha mãe me educou, eu sempre tive muitos livros. E hoje em dia eu vejo que os meus filhos não preocupam muito com isso. E não é porque eles são mal informados, porque eles querem uma informação, eles buscam ali num vídeo. E eu acho isso horrível, porque a leitura é disciplina, a leitura é conhecimento, a leitura é você poder viajar junto com o autor, é dar oportunidade do autor do livro transmitir as ideias dele, então tem muito isso. Como que você vê seus liderados hoje em dia, eles têm essa preocupação? Olha, as pessoas que trabalham comigo hoje, os meus, por exemplo, hoje todos estão se movimentando de alguma forma, porque é o ambiente, né? E você está me dizendo sobre isso, é o poder da ambiência. Você é a média das 5 pessoas que você mais convive, a gente sabe disso. Sim. Isso é Harvard. Então tem estudos, tem comprovações científicas sobre isso. Então se você é a pessoa mais inteligente da mesa, você está bem enrolado. Porque não tem ninguém te puxando, é você que está puxando, né? E toda vez que você tenta fazer um movimento que você vai crescer ou que você vai subir, as pessoas tentam te puxar para baixo. De volta, para você se tornar aquela pessoa que você era. Ninguém quer, porque outro dia eu assisti um vídeo super legal, ninguém que é gordo quer que você fique magro. Achei o máximo, uma amiga me mandou isso, eu rolei de rir, porque é verdade. Ninguém que ela tá ali, ela quer que você permaneça ali naquele lugar. Por isso que é tão difícil, às vezes, as pessoas conseguirem fazer esse movimento, porque elas querem pertencer, e aí é entre eu ir para uma nova fase, e aí eu vou entender o seguinte, eu vou perder o amor dessas pessoas. Isso está muito dentro da família também, tá? Muito dentro do âmbito familiar. E aí o medo de ser julgado, o medo de ser criticado, a dor do julgamento, porque você não se conhece, então você está suscetível à validação. Então, quando você está bem centrado em quem você é, nos seus valores, no seu propósito, e que você tira o poder do outro de te manipular, você vai embora e a sua vida anda. É interessante isso, né? Que uma coisa que eu aprendi também é que sempre irão existir pessoas que falam mal de você. Às vezes fala aquele comentário que não te afeta muito, não está falando da sua personalidade, que não está falando que você é uma pessoa desonesta, não é essa a questão. Mas é interessante que sempre as críticas virão. E se você tem uma boa autoestima, né, uma autoestima saudável, você está preparado para isso e saber que você é acima de tudo aquilo e continuar a sua vida, né? Dani, está chegando ao fim a nossa entrevista. Gostaria que você finalizasse com algo assim que é importante para você. Pode ter relação com aquilo que a gente está falando ou não, mas eu quero ouvi-la aí, seu último comentário antes da gente terminar o nosso Davi, podcast. Eu quero agradecer porque é uma delícia falar sobre isso, é um tema que eu amo, eu estudo muito sobre isso já há muitos anos, né? E eu implemento isso porque não adianta a gente só estudar, né? O conhecimento, ele precisa virar sabedoria, então ele tem que passar pelo corpo, você tem que vivenciar ele. Não adianta você ler milhões de livros, fazer milhões de cursos, se você não vive isso, para você colocar isso em prática e transbordar isso para as pessoas. Então, é uma delícia falar sobre isso. E o que eu digo, que as pessoas precisem cada
mergulhar dentro delas, olhar as dores, olhar as feridas, olhar tudo que elas vivenciaram, se honrar da história que trouxe elas até aqui. Eu falei isso ontem no meu Instagram. Então, porque o seu sucesso, você tem que olhar para todos os fracassos que construíram ele. Né? E isso é incrível, porque as pessoas têm vergonha da própria história. Muitas vezes elas não querem contar os erros, porque elas querem ser perfeitas, né? E não tem ninguém perfeito. A gente é perfeito na imperfeição. Eu acho que é isso. Então, buscar estudar, buscar se conhecer, buscar entender e estar bem firmado nos seus valores, ancorado nos seus valores, nos seus propósitos de vida e não ser mais manipulado pelos outros, porque aí a sua vida começa a andar. Quando você assume essa autorresponsabilidade sobre si mesmo. E tá muito além da roupa, gente. Tá muito mais ligado à autenticidade. A roupa, ela vai te ajudar nesse processo, claro, porque é a sua imagem. Mas é a sua energia, é a sua autenticidade que vai dizer muito também. Além da visão estética, né? Não é só sobre isso. Mas ajuda muito. Dani, muito obrigado por você ter aceitado meu convite. Eu adorei. Para você que ficou até agora, você sabe por que eu gostei da entrevista, que foi um bate-papo muito legal e deu para a gente aprender muito com a Dani. Siga a Dani nas redes sociais. Para aqueles que não me seguem ainda, por favor, me siga lá no meu Instagram. Dani, qual que é o seu Instagram mesmo? Daniela Clementino. Daniela Clementino. Nós vamos ter alguns cortes dessa entrevista lá e vai ser muito bom você entrar no Instagram da Dani e passar a segui-la, que tem muito ensinamento, muita informação interessante no Instagram da Dani. Dani, muito obrigado. Obrigada, meu amigo. Obrigada, viu? Obrigado a você.